Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de mensagens de escravos a filhos. No episódio anterior, que levou o tema trabalho, um chamado de Deus à ação, nós pudemos ver pelas escrituras qual era o propósito e o pensamento original de Deus acerca do trabalho para o homem. Podemos perceber através das escrituras que Deus dotou a humanidade com o DNA da produtividade. A produtividade para multiplicar, para procriar, para criar, para expandir no território que Ele nos confiou. Nós aprendemos também que a ociosidade nunca esteve dentro do plano perfeito do paraíso de Deus, mas que sim, assim como Ele, que trabalha até os dias de hoje, como Jesus mesmo afirmou, Ele nos fez dotados dessa responsabilidade de expandirmos através da nossa vocação aquilo que Ele entregou em nossas mãos. No episódio de hoje, nós vamos ver o propósito de Deus acerca do deserto e acerca do jardim. Muitas vezes nós ouvimos na nossa trajetória, e quantas vezes, tanto nós falamos como nós ouvimos outras pessoas falando que estamos passando por um deserto. Mas será que o deserto é um propósito de Deus? Será que o deserto, passar pelo deserto, estava dentro do projeto original de Deus? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 2, nós vamos falar ainda com base nesse capítulo. E nós vamos passear um pouco sobre essa temática. O deserto não é o seu lugar, mas sim o jardim de Deus. Veja o que diz Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Plantou Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, pois ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E o nome do primeiro era Pison, do segundo era Gion, do terceiro era Idequel e do quarto era Eufrates. Eu quero fechar aqui no versículo 14. Eles serão bastante para a gente caminhar um pouco acerca daquilo que eu quero pensar com vocês. Qual foi o propósito original de Deus? Aqui eu quero destacar algumas coisas com você. A primeira é que quando Deus formou o homem do pó da terra, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem do seu próprio fôlego. Ele soprou de si para dentro do homem. E a partir dessa iniciativa de Deus, o homem foi feito alma vivente. O segundo ponto que eu quero destacar aqui com você, e a gente vai discorrer um pouco durante essa mensagem, é que a Bíblia diz que plantou Deus um jardim no Éden. Hoje nós conhecemos muito como o Jardim do Éden, né? Como se o nome daquele jardim, a princípio, tivesse sido Éden. Mas quando nós fazemos uma leitura, tanto do ponto de vista do original, quanto aquilo que nos foi passado, a Bíblia não fala o Jardim do Éden. Você pode acompanhar comigo aqui no versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Existia um lugar chamado Éden e ele plantou um jardim nesse local. Mas o que significa Éden? Para Deus ter escolhido um jardim para plantar nesse lugar e pôr o homem nesse lugar. Fica comigo que nós vamos pensar um pouco juntos acerca disso. E o terceiro ponto que nós iremos destacar é que a Bíblia fala que nesse jardim que o homem foi colocado, existia um rio que saía do Éden. Existia um rio que saía do Éden e ele se dividia em 4 braços e regava todo o jardim. O homem
Se você percebe, se você leu comigo aqui Gênesis 1 e Gênesis 2, em que narra a criação do mundo, o homem foi o único ser criado em que Deus declarou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Todos os outros elementos dessa criação, Deus criou apenas com o poder da sua palavra. Haja e aconteceu, faça e assim se fez. Mas somente ao homem, somente ao ser humano, Deus chamou para si a responsabilidade de fazer com as suas próprias mãos. E a Bíblia diz que ele fez o homem do pó da terra. E quando estava tudo pronto, ele soprou nas narinas desse homem o fôlego da vida. Somente o homem é um ser tricotômico. Todos os outros animais foram feitos dicotômicos. Mas, Ana Paula, o que vem a ser essas duas palavras? O que é dicotomia e o que é tricotomia? Dicotomia são os seres que são feitos de corpo, da matéria e de alma. Foram feitos alma vivente. Mas o homem, por ter recebido o fôlego de vida do próprio Deus, ele tinha uma porção de Deus dentro dele e ele recebeu algo mais do que os outros animais. Se os outros animais, cachorro, gato, boi, que você conhece, eles têm uma matéria, eles têm uma alma que habita nessa matéria, ao homem foi dado um terceiro elemento que se chama espírito. No original se chama pneuma. Pneuma significa sopro, vento, ar, sopro divino, Espírito de Deus. Apenas o homem possui pneuma. E por isso nós somos feitos diferentes de todo o restante da criação. Por isso Deus disse que nós seríamos a sua imagem e a semelhança. Eu já me deparei com muitas pessoas que quando pensam na imagem e semelhança de Deus, elas pensam que Deus tem cabelos como nós, ele tem olhos como o nosso, boca, mão. Há quem pense inclusive que Deus é aquele velhinho barbudo que tem um cetro em suas mãos e está governando todo mundo. Por vezes algum ainda tem uma imagem de um Deus velhinho, barbudo e bravo, muito bravo, governando a sua criação e os seres que ele criou. Mas Jesus, quando se encontrou com a mulher samaritana, e nós vamos falar um pouco dessa mulher aqui nesse episódio, Jesus ele fala para aquela mulher: mulher, Deus é espírito, e importa que todos o que o adorem em espírito e em verdade. Deus não habita em uma matéria, apenas Jesus, o verbo que se fez carne, que se materializou com um objetivo específico, que nós vamos ver lá na frente, foi o único que assumiu a forma corpórea da humanidade, a fim de a resgatá-la. Iremos falar disso um pouco mais nos outros episódios. Mas, se Deus é espírito, o que foi que ele nos entregou, que nos fez diferentes de toda a criação e que nos fez semelhantes a ele, que nos fez a sua imagem e a sua semelhança? E aí nós podemos concluir que é justamente essa pneuma, o espírito, que nos faz diferente do homem. Mas por que razão? Não sei se você já pensou sobre isso. Por que razão Deus teria entregue ao homem essa característica diferente? Porque não apenas a matéria e a psique, né? A mente, o centro da mente, o centro da emoção. Por que Deus dotou o homem de um espírito? Nós também vamos ver um pouco disso. Já que nós vamos falar de jardim, você pode estar pensando: o que tem a ver a história do jardim? O propósito de Deus é que eu esteja no jardim e não no deserto. Por que isso tem será que isso tem alguma conexão? A gente vai ver se tem e se isso faz sentido para você, como faz sentido para mim. De toda a criação, nós fomos feitos diferentes porque Deus ele desejava que nós fôssemos não somente a sua imagem, a sua semelhança, mas que nós fôssemos uma porção dele, que nós tivéssemos uma porção dele dentro de nós, que fosse capaz
de nos conectar a Ele em um relacionamento. Somente o homem foi dotado de uma mente, de uma emoção e de uma vontade. Os animais e os outros seres da criação, eles vivem, eles atuam dentro de um espectro chamado instinto. Mas eu não vou falar disso aqui, né? Acredito que você saiba. Eles têm uma programação segundo a sua espécie para agir dentro daquele espectro determinado, né? Daquele espectro limitado e determinado, pré-determinado. Dentro daquelas escolhas ele age conforme os seus instintos pré-determinados. Mas somente o homem tem uma mente capaz de pensar, raciocinar, chegar a conclusões. Somente o homem é capaz de experimentar o ápice do que é amar, e somente o homem foi dado o poder também de escolher uma mente, uma emoção e uma vontade. São 3 aspectos que nos assemelham ao caráter de Deus. E aqui eu fico pensando, algumas pessoas elas sempre questionam quando elas chegam talvez nesse ponto da criação, e um dos pontos altos dos seus questionamentos é o porquê que Deus, fazendo o homem, deu a opção, colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque não somente a árvore da vida. Por que ele deu essa liberdade se ele sabia que o homem não usaria bem? Por que Deus fez isso? Qual era o intuito, qual era a sua motivação? Sabe, eu fico pensando, e sempre eu falo isso quando eu tenho uma oportunidade. Eu consigo ver Deus e eu digo que se a Bíblia toda se resumisse a Gênesis 1, 2 e 3, o restante da Bíblia nem precisava ser escrita. Porque em Gênesis 1, 2 e 3, o Pai revela quem Ele é, o Pai revela quem nós somos, o Pai revela o seu coração e o seu plano perfeito para nós. Eu fico pensando que fez um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra e que fez tudo o que nele há. O que levou esse Deus a abrir essa porta e deixar que esse homem, que essa mulher tivesse o poder de escolher se queria ou não queria ficar dentro desse jardim? Penso eu, não sei se você concorda comigo, mas esse Deus Todo-Poderoso, ele também tinha o poder de escolher fazer robôs, fazer escravos. Eu fico pensando que seria tão mais fácil para todo mundo, do ponto de vista do que alguns pensam, você ser programado para acordar às 6 horas da manhã, adorar a Deus 7 horas da manhã, antes de tomar o seu café, você ia olhar para a criação, contemplar e dar graças ao Criador, dar glórias ao Criador. Como a Bíblia diz que a criação adora, toda a criação adora a Deus. Os mares, os pássaros, as árvores adoram a Deus. Mas por que Deus nos fez diferentes? Por que Deus plantou esse jardim em um lugar chamado Éden e nos fez diferente de toda a criação? O sol não tem escolha se ele nasce ou se ele dorme. A lua não tem escolha se ela, de repente, hoje não está em um bom dia e ela não quer aparecer cheia, mas quer aparecer minguante. Não, ela foi feita com suas estações pré-determinadas. Mas por que fomos feitos diferentes? Por que não seria, talvez não seria mais fácil fazermos robôs automáticos que adorássemos, né? Já que ele queria adoração, como alguns pensam. E aqui eu quero falar para você, eu não quero me estender, mas eu quero trazer algumas verdades para o teu coração. Se Deus quisesse apenas a adoração, Ele não precisava ter nos criado, porque a adoração perfeita Ele tem nos céus. Mas Jesus, quando falou com a mulher samaritana em João 4, Ele disse: mulher, o Pai está à procura de adoradores. Ele não disse: eu estou à procura de adoração. Eu estou à procura de adoradores, porque adoração eu tenho. Eu estou à procura de pessoas, de coração. Eu estou à procura de relacionamento. Eu não estou à procura de escravos que sejam capazes de estar ali naquele lugar porque não tem opção. Mas eu criei filhos, como diz Isaías.
eu criei filhos porque eu queria ter relacionamento com esses filhos. Deus nunca esteve em busca de coração escravo, servos escravos, mas de corações de filhos que o obedecem por amor, por honra e não por obrigação. Jesus declarou diversas vezes: eu amo o Pai, por isso eu faço a sua vontade. E porque eu amo o Pai, eu vim. E porque eu amo o Pai, eu guardo os seus mandamentos. Jesus, como filho primogênito, o primeiro de toda a criação, quando ele esteve entre nós, por diversas vezes ele declarou essa verdade. Eu faço, eu obedeço, não é porque eu sou um escravo. Eu obedeço ao meu Pai, porque eu o amo. E até a cruz, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, como diz Filipenses capítulo 2. E Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Jesus, quando estava lá em um jardim, mas agora em um jardim chamado Getsêmani, não em um jardim chamado Éden. Ali não era o jardim do Pai, não era o jardim da presença do Pai, mas naquele jardim chamado Getsêmani, Jesus, ele diz: Pai. Ele não diz Senhor, ele não diz meu poderoso. Ele se relaciona ali naquele momento mais conflituoso da sua vida. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, se não for possível passar de mim esse cálice, seja feita a tua vontade. E eu não sei se você já pensou sobre isso alguma vez. O que fez Jesus declarar isso? Pai, eu não quero passar por esse momento. Mas se não tiver como, se não houver uma possibilidade da humanidade ser resgatada de volta para o Senhor, do domínio do mundo ser tomado das trevas e inaugurar um reino do Filho do seu amor, se não houver possibilidade, Pai, contudo, segue com o plano, porque eu estou aqui e eu vim para fazer a tua vontade. Por uma razão, Pai, porque eu amo você. Esse era o objetivo principal de Deus desde o começo. Deus desejava que nós ficássemos por querer. Deus desejássemos que nós fizéssemos por amá-lo. Se nós tínhamos uma mente, que nós pudéssemos nos empenhar em conhecê-lo. Se com a nossa mente, em conhecendo, pudéssemos amar a Deus e amando a Deus, pudéssemos obedecer a Deus. E aqui eu quero falar de forma bem breve sobre esses três aspectos da mente, da emoção e da vontade. Com a mente eu conheço a Deus, com a emoção eu amo a Deus e com a minha vontade eu escolho obedecer a Deus. Veja o que 1 João capítulo 2, 3 e 5 fala. E nisto conhecemos e nisto sabemos que conhecemos a Deus, se guardamos os seus mandamentos. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Você quer saber se você conhece a Deus? Você quer saber se a mente que você recebeu, o poder para pensar, o poder para concatenar ideias, alcançou o conhecimento de Deus? E aí João ele diz, você quer saber se você conhece a Deus? É quando você guarda os mandamentos, porque é impossível que você conheça a Deus e você não guarde seus mandamentos. É impossível que você conheça a Deus e você não o ame verdadeiramente. O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. O desejo de Deus é que nós conheçamos a Ele e, conhecendo ao Senhor, venhamos a obedecê-lo por amor. João 14, 21, nesse mesmo sentido, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Quem tem os meus mandamentos e guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. João 14, 23 diz isso. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que sensacional.
Guarda essa verdade aqui, eu quero que você guarde esse ponto da mensagem, porque eu quero conectar ao outro ponto da mensagem. Jesus, nas últimas palavras com os seus discípulos, João 14 já narra aquele momento de Getsêmani, o prenúncio da crucificação. E Jesus, ele declara para os seus discípulos: olha, se alguém me ama, vai guardar as minhas palavras. E às vezes você pode pensar, mas é tão difícil guardar os mandamentos do Senhor, é tão difícil obedecer a Deus. Talvez aqui você não esteja nesse lugar ainda de conhecer a Deus e de escolher obedecê-lo por amor. E Jesus disse: se essa pessoa me amar e guardar os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. O Senhor deseja fazer morada em nossos corações, e você vai entender o sentido do jardim aqui nesse ponto alto da mensagem. Existe um plano perfeito de Deus e ele não mudou, Deus não mudou acerca dos seus pensamentos lá do Éden. E em Jesus ele restaurou todo o seu plano original para mim e para você. 1 João 5,3, a Bíblia declara o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Por que a Bíblia diz os mandamentos de Deus não são pesados, e eu acho tão pesado obedecer, eu acho tão pesado ser fiel a Deus? Não seria isso uma contradição? Não, eu acredito que você que está me assistindo aí, você já teve alguma experiência, pelo menos uma, de alguém que você tem amado muito. E você há de concordar comigo que o amor torna todas as coisas leves. Como é difícil você servir alguém que você não ama. Mas ao mesmo tempo, como é leve você servir a quem você ama. Aqui eu quero dar um exemplo da maternidade. Eu nunca me imaginei acordar de madrugada para servir alguém. Eu sempre prezei muito pelo sono, por dormir uma noite sem interrupções. E quando eu pensava, meu Deus, será possível que eu vou acordar com alegria por alguém, por um ser chorando, me acordando de madrugada e eu servi-lo? E como o amor faz tudo leve, como o amor torna tudo tão leve. Mas ao mesmo tempo, como é pesado, e o quanto é pesado tudo que a gente faz se não houver amor. Deus plantou um jardim no Éden, mas afinal de contas, Ana Paula, o que é Éden? Éden significa deleite, Éden significa prazer, Éden significa delícia, descanso significa presença. Veja o que Salmo 116, versículo 11 diz: far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegria, e na tua mão direita há delícias perpétuas, ou seja, há prazer perpétuo, eterno, que começa e nunca mais acaba. Isso é o que a presença de Deus é. O que é a presença de Deus? A presença é a abundância de alegria, a presença é a abundância de deleite, a presença é delícia perpétua. Não será isso um jardim? Não será isso um Éden? Na verdade, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden, e quando você vem para essa verdade, o que a Bíblia quer dizer é: Ele plantou um jardim na sua presença e colocou o homem dentro desse jardim. Ele criou o universo inteiro, Ele criou o globo terrestre inteiro, Ele fez tudo surgir de uma vez só em todos os lugares. Mas a Bíblia diz que Ele pegou um lugar especial, que era a sua própria presença, e Ele plantou ali um jardim e colocou aquele homem que Ele havia criado dentro daquele jardim. Mas dentro daquele jardim existiam duas árvores. A gente não vai falar disso hoje, a gente vai falar isso talvez no 5º, no 6º episódio. No 6º, no 7º episódio. E aquela árvore era uma árvore da vida, e a outra árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu fico pensando que ali, para mim, foi a primeira prova do grande amor de Deus para com o homem. Eu fico pensando que esse pai que ama, esse pai que fez todas as coisas, e que o seu desejo era encontrar reciprocidade, encontrar amor, encontrar relacionamento.
quando ele decide fazer aquela árvore do conhecimento do bem e do mal e colocar no meio do jardim, ele estava dizendo: olha, eu te amo, tudo isso é para você. Eu venho me relacionar com você na viração do dia. Eu estou aqui porque o meu desejo é que você me conheça, que você usufrua de tudo isso, mas que você me ame e queira estar por estar. E quando ele faz aquela decisão de colocar aquela árvore, era uma porta aberta para que aquele homem e aquela mulher ficasse se quisesse. Eu amo você, eu acredito na sua palavra, eu guardo os seus mandamentos, eu quero estar aqui na sua presença, onde há delícias, onde há fartura de alegria. Eu quero estar porque eu amo você. Mas a gente não vai falar disso hoje, por isso eu não quero entrar nisso aqui. Eu quero falar com você só sobre esse jardim, esse deserto. Algumas pessoas pensam e perguntam: terá sido essa uma história mitológica? Ou será que realmente o Éden existiu? E como eu falei em episódios anteriores, eu amaria entrar aqui nessas questões com vocês. Talvez em outro projeto a gente vai trazer um nível mais acima de discussões acerca de todos esses assuntos. Mas aqui eu não quero entrar trazendo um discurso probatório de que o Éden não foi um lugar mitológico, mas um lugar real. Era um rio com 4 braços e que regava todo o jardim. Mas uma vez que essa conexão ela foi interrompida, aquilo que era jardim passou a ser um deserto. Mas pensa comigo, se essa conexão ela foi cortada, se esse rio saía da presença de Deus para regar aquele jardim, e se essa conexão foi cortada, não existindo água, não existe jardim. Aquilo que era jardim virou deserto. E talvez nós cheguemos aonde, no ponto alto dessa mensagem. Não é o desejo de Deus, nunca foi o desejo de Deus que eu e você vivêssemos em um deserto. Nós fomos feitos para um jardim de delícia. Mas Cristo Jesus, ele veio para nos reconectar de novo ao nosso estado original, de vivermos em um jardim que surge na presença de Deus, um jardim no Éden, não somente um jardim do Éden, mas um jardim na presença. E veja aquela mulher que eu falei, a samaritana. A Bíblia fala acerca dessa samaritana, quando Jesus chega para ela e diz assim: mulher, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der jorrará dentro dela e tornará uma fonte para a vida eterna. Jesus ele estava dizendo ali para aquela mulher samaritana: ei mulher, eu vim para trazer dentro de você, para trazer para dentro de você essa fonte que o pecado desconectou. Existe uma fonte da presença de Deus, e quando essa fonte está desconectada, nós vivemos em um deserto. Mas eu vim para trazer água para você, para matar a sua sede, para regar o seu jardim. A Bíblia fala aqui em Salmo 107:35 que ele converte o deserto em lagos e a terra seca ele converte em nascentes. Veja o que Isaías 51:3-4 fala. Guarda essa mensagem no teu coração. Ele diz: porque o Senhor consolará a Sião, ele consolará a todos os assolados e fará do seu deserto como o Éden, e a sua solidão ele fará como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e voz de melodia. Ei, atendei-me, povo meu, nação minha, incline os seus ouvidos para mim, ouça as minhas palavras, porque de mim sairá a lei e o meu juízo se estabelecerá como luz para os povos, como luz
para os povos. O desejo de Deus é nos conectar a essa fonte de água viva, para nos fazer como um jardim regado. E ele diz, olha, você não foi feito para ficar em um deserto, você não foi feito para viver com sede, com fome, padecendo na solidão, mas você foi feito, o seu estado original, o meu pensamento original para você, é que você tivesse dentro daquele lugar, plantado na minha presença. Só a presença do Senhor pode nos restituir a alegria. Só a presença do Senhor pode nos restituir essa água que sacia a nossa sede, pode nos restituir essa água para regar o nosso jardim. E é por essa razão que ele diz, olha, aquilo que é deserto, aquilo que está assolado, eu vou fazer com que seja um manancial de águas vivas. Em Isaías 58:11 ele diz a mesma coisa, ele diz, olha, eu vou fartar a alma que está em lugar seco, e eu vou fortificar os ossos, e essa pessoa será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Mas sabe o que é interessante? Aqui eu quero concluir essa mensagem com você. Sabe algo que é muito poderoso? É que em Isaías 58, Deus diz, eu vou fazer com que você seja um manancial, cuja água nunca falta. Sabe por quê? Porque aqueles que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Você foi feito, escuta aqui, quando você se conecta ao projeto original de Deus, você recebe a legitimação para edificar os lugares antigamente assolados, para levantar fundamentos de geração em geração. E a Bíblia diz que vão te chamar de reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Você recebeu de Deus a legitimidade para edificar aquilo que ficou assolado pelo pecado e pela devastação que aconteceu no mundo pós-queda do homem. O projeto original de Deus, quando você se conecta a ele, você recebe o poder para edificar e para consertar aquilo que está assolado. Por fim, lá em Apocalipse, se Gênesis 1 e 2 fala sobre esse jardim, fala sobre esse lugar regado, sobre esse rio. Lá em Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia, aonde se encerra todas as coisas. Se o princípio começou com o jardim, se o princípio começou com um rio que regava esse jardim, veja o que Apocalipse 22 diz. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma banda e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês. E as folhas das suas árvores são para a cura das nações. As folhas das suas árvores são para a cura das nações. Se até o dia de hoje você não havia entendido a mensagem de que Deus, Ele deseja curar as nações, eu quero deixar aqui essa palavra de Apocalipse. Deus nos resgatou através de Jesus Cristo, para nos conferir a legitimidade para, através da sua palavra, trazer cura às nações. Ele diz, existe um rio que procede do trono de Deus, e lá existe a árvore da vida, e a árvore da vida é para trazer cura e saúde para as nações. Ali não haverá mais maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão da lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e eles reinarão para sempre. Eles reinarão para sempre. Eles reinarão para sempre. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente
da fonte da água da vida. O desejo de Deus, o desejo original de Deus, o pensamento original de Deus para mim e para você é que fôssemos plantados, é que fôssemos colocados dentro deste lugar, dentro da sua presença, vivêssemos na sua presença, nesse jardim de delícias. E ainda hoje, você pode permitir que o Senhor transforme todo o teu deserto em um jardim regado pelas suas águas. Você não foi feito para o deserto, você foi feito para o jardim. Nós estamos concluindo o nosso primeiro ciclo de mensagens que vai falar sobre o princípio, a origem de todas as coisas. Amanhã, no próximo episódio, nós estaremos falando sobre o princípio do casamento e o princípio da família. O que foi que Deus pensou do casamento? Será que esse é um projeto de Deus? O que que Ele falou? O que foi que Ele pensou? E o que é que nós podemos viver quando nós decidirmos sermos resgatados pelo plano original em Cristo Jesus? Aguardo você no próximo episódio. Um grande abraço.